Meu nome é Atos e eu sou aluno de Biologia da UFMG e faço residência pedagógica na Escola Professor Moraes. Hoje eu vou corrigir com vocês as questões 1 e 2 referentes às semanas 1 e 2 do PET 3. Vamos lá? A questão 1 diz o seguinte: um dos processos usados no tratamento de lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração destacada no texto é: letra A, estimular a redução do consumo e, consequentemente, da produção de lixo incinerado. Esta é uma boa alternativa. Letra B, fomentar o uso de filtros nos chaminés dos incineradores para aumentar a poluição do ar. Essa questão é justamente o que a gente quer evitar, não é? Letra C, aumentar o volume de lixo para baratear os custos operacionais relacionados ao processo. Aumentar o volume de lixo, consequentemente, aumenta o volume de poluentes liberado no ar. Então essa questão também não é boa. Letra D, fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para aumentar o volume de lixo incinerado. Aumentar o volume de lixo incinerado, consequentemente, aumenta o volume de gases poluentes eliminados na atmosfera. Então também não é o que a gente quer. Nós vamos ficar com a alternativa A. A questão 2 diz o seguinte: o potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizado para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é o letra A, etanol, obtido a partir da composição de matéria orgânica por bactérias. O etanol ele é obtido a partir da cana-de-açúcar, então essa alternativa está errada. Letra B, gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas na decomposição da matéria orgânica. Essa é uma boa alternativa, porque aterros sanitários criam um ambiente anaeróbico onde bactérias conseguem viver sem oxigênio. Na decomposição da matéria orgânica, essas bactérias liberam metano, que é utilizado como combustível, o biogás. Letra C, óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbicas. O óleo de xisto é encontrado no interior de algumas rochas, não é assim que encontramos o óleo de xisto. E letra D, o gás natural, formado pela ação de fungos decompositores de matéria orgânica. O gás natural é encontrado por perfurações muito profundas no subsolo. Muitas vezes ele está até associado com petróleo, então não é a partir da decomposição realizada por fungos. Nós vamos ficar então com a letra B, gás metano. Oi, gente, oi rapidinho, mas já vamos para a questão 3. Sobre o processo de eutrofização de curso d'água, na figura 4, é correto afirmar. Primeira afirmativa. O uso de fertilizantes representado em 1 pode superalimentar a água com nutrientes essenciais para algas. Os fertilizantes, eu diria que é um clássico exemplo de um material que é rico em matéria orgânica, porque a função dele é justamente fornecer nutrientes para as plantas, ou para as algas, como está colocado aqui na afirmativa. Então, sim, pode superalimentar a água com os nutrientes que eles forneceriam para as algas, até porque esse é o início do processo de eutrofização, é justamente um fornecimento exagerado de matéria orgânica que faz com que tenha um crescimento muito acelerado das algas, e aí depois a gente tem todo o processo, né, de que elas vão ficar na superfície, e aí elas vão impedir que a luz penetre no curso d'água, e aí vão impedir que haja a disponibilidade de oxigênio ali, porque a fotossíntese não vai poder mais ser realizada sem a presença de luz solar, que é fundamental para o processo de fotossíntese. Afirmativa 2.
Aumento da densidade de algas, em 4, podem impedir a penetração de luz na água, afetando a realização de fotossíntese. Eu acho que eu acabei falando, inclusive, adiantado, mas é exatamente isso que eu acabei de falar. Sim, isso é um processo que acontece na eutrofização, em que elas ficam na superfície e impedem a entrada de luz. Afirmativa 3. Com a morte de organismos, entram em ação as bactérias aeróbias com produção de gás sulfídrico e o metano. As aeróbias, o próprio nome delas já diz que elas fazem o processo de respiração aeróbia, ou seja, com a participação de oxigênio. E esse processo não tem como produto, na reação química, o gás sulfídrico e o gás metano. É, na verdade, as bactérias anaeróbicas que são responsáveis pelo processo de respiração anaeróbio, ou seja, a ausência de oxigênio, que tem como produto o gás sulfídrico e o gás metano. A última afirmativa. A água do ecossistema lacustre, ou seja, referente a lago, se torna imprópria para o abastecimento, em especial pela alta quantidade de substâncias tóxicas e mal cheirosas liberadas pelos peixes mortos, no número 8 na figura. Então, essa daí, inicialmente, eu achei que ela estava correta, até porque, sim, a morte de animais pode gerar substâncias tóxicas e mal cheirosas, mas eu até discuti com os meninos da residência e esse em especial aí é o que poderia ter pegado, que inclusive, se essa daí tivesse correta, a gente não encontraria o gabarito, então essa tem que estar errada. E aí o que a gente encontrou, apesar de ter ficado um pouco confuso, que a gente encontrou que poderia mostrar para vocês do porquê que ela está errada ou parcialmente incorreta, é que, sim, vai causar mau cheiro a morte dos animais. Mas a questão é a seguinte, o mau cheiro, que é em detrimento de todo o processo da eutrofização, ele é muito mais devido à produção de gás sulfídrico. Então, aquele cheiro que a gente conhece da Lagoa da Pampulha, por exemplo, é por causa da produção desses gases, por conta justamente do processo de anaerobiose, Então, ou do processo de respiração anaeróbica. Então, em especial, não é por conta da morte deles, na verdade, em detrimento da produção desses gases. Com isso, quando a gente olha para as alternativas, a gente tem que a resposta da letra do número 3, da questão número 3, é a letra A. As afirmativas 1 e 2 que estão corretas. Bom, vamos lá. Questão 4. Segundo o cientista da NASA James Hansen, a temperatura da Terra alcançou nos últimos 30 anos uma rápida ascensão de cerca de 0,2 graus Celsius, fenômeno esse que jamais havia ocorrido desde que acabou a Era Glacial, há 12 mil anos. Tal aquecimento se explica, conforme o cientista, pelo aumento da emissão de gases estufa. São consequências do fenômeno de aquecimento global. 1. Devastação das florestas e savanas. Não, na verdade, esse se relaciona mais como causa do aquecimento global, ao invés de consequência, porque aí vai a devastação das florestas e savanas leva a um aumento, a liberação de gás carbônico na atmosfera, que são os gases estufa. Então, está errado. Número 2. Redução do volume das geleiras alpinas e das calotas glaciais. Essa está certa. Esse aumento da temperatura global, do aquecimento global, vai levar ao derretimento das calotas polares, das calotas glaciais, das geleiras, e esse derretimento leva, então, à diminuição do volume delas. Então, está certo. 3. Menor possibilidade de formação de tempestades e ciclones, tanto no Atlântico Norte como no Atlântico Sul. Bom, essa relação é uma das coisas que é menos entendida ainda, na verdade, esses fenômenos de tempestades e tal, com o aquecimento global ainda não é tão entendido assim, mas em todos os lugares que a gente lê sobre, inclusive na referência bibliográfica usada aí no PET, a parte teórica que vocês têm que ler antes de fazer as atividades,
diz que o aquecimento global leva, na verdade, a uma intensificação desses fenômenos, né, das tempestades e ciclones. Então, na verdade, aí a gente pode considerar essa como errada, né, por enquanto. 4. Redução das acidez das chuvas. Bom, essa não é uma consequência direta do aquecimento global. Na verdade, o gás carbônico na atmosfera, né, que é o gás estufa, que leva o aquecimento global, que densa desse gás carbônico na atmosfera, é uma causa, na verdade, das chuvas ácidas. Então, aqui a gente pode considerar errada essa. Número 5. Transgressão marinha sobre parte das faixas costeiras. Bom, sim, né? Inclusive com o derretimento lá das calotas glaciais, essa água que estava lá congelada, né, ela vai se tornar líquida e vai para os oceanos e para os mares, então aumentando o volume deles. E com um volume maior, elas vão tender então a transgredir, né, a invadir essas faixas costeiras, que são essas partes de terra que estão na beira dos mares e dos oceanos. Então essa está certa. Número 6. Rebaixamento do nível dos oceanos e consequente expansão das áreas litorâneas. Bom, essa está basicamente o oposto do que a gente acabou de ver, né? Então ela está errada, né? Está dizendo que vai ocorrer diminuir o volume dos oceanos, e não é isso, né? Com o derretimento do gelo, o oceano e os mares aumentam o volume. Está errado, então. E número 7. Aumento do risco de degradação dos ecossistemas coralíneos. Essa está certa, né? Tanto pela questão da temperatura, do aumento de temperatura, que por mais que seja mínimo, né, 2 graus, a diferença do aumento de 2 graus nos oceanos já leva uma já se torna difícil para a sobrevivência dos corais. E também a maior concentração de gás carbônico na atmosfera, ele também vai para os oceanos e para os mares e causa uma acidificação, né? Diminui o pH desses oceanos e mares, né? Causando o que a gente fala do embranquecimento, né, dos corais, e que é prejudicial para eles, né? E, consequentemente, para todo o ecossistema coralino. Então, a resposta que apresenta apenas as consequências do fenômeno é a letra A, né? Porque a letra A é a única alternativa que une o número 2, 5 e 7, né, que a gente tem certeza que realmente são consequências do aquecimento global. Ela também tem o número 3, né, que a gente viu que é um pouco polêmico, então a gente vai ter que considerar ela como certa, basicamente. Tá? Então, número 5. O efeito estufa, de grande preocupação atual, decorre da emissão exagerada de certos gases na atmosfera, principalmente o CO2, gás carbônico. Em dezembro de 1997, representantes de 160 nações, reunidos em Kyoto, no Japão, concordaram em reduzir até 2012 as emissões de CO2 a níveis inferiores aos de 1990. Dentre as propostas apresentadas está o chamado sequestro de carbono, que consiste em aumentar o consumo de CO2 na biosfera. Para isso, a melhor maneira seria: letra A. Manter florestas maduras, como a amazônica, pois elas consomem, pela fotossíntese, mais CO2 do que produzem no processo de respiração. Essa estratégia não é muito inteligente, se a gente parar para pensar, né? Basicamente, a gente não fazer nada, né? E se fosse assim, as florestas maduras, como a amazônica, como ele disse, elas já estariam resolvendo essa situação. E não é isso, né? Então, isso não é o suficiente para retirar esse excesso de CO2 que está na atmosfera, né? Elas não dão conta disso, então está errado. Letra B. Aumentar as áreas de lavoura, como as de cana-de-açúcar, que permitem a reciclagem rápida de CO2. Bom, na verdade não é uma alternativa muito adequada, né? Talvez se ela estivesse se referindo a uma integração de lavoura, pecuária e florestas, seria interessante, mas a cana-de-açúcar ela não permite, né? Ou outras formas assim, de agricultura não levam a um sequestro tão significativo de CO2 assim, da atmosfera.
Então ela não é uma alternativa muito boa. Até porque as canas-de-açúcar, né, elas não crescem tanto, não incorporam, não tem uma estrutura tão grande, né, eles não se desenvolvem tanto para incorporar essa grande quantidade de CO2 que tem na atmosfera. Vamos para a letra C. Aumentar a quantidade de algas clorofícias, pois são elas as principais consumidoras de CO2 tanto do ambiente terrestre quanto do ambiente aquático. Isso não é verdade, né? Elas podem ser realmente uma das principais consumidoras de CO2 dos ambientes aquáticos, mas elas não conseguem capturar esse CO2 do ambiente terrestre, né? Ele está mais inacessível para elas. Então, e é justamente esse gás carbônico, né, terrestre da atmosfera que é o principal causador do aquecimento global. Então, não seria muito inteligente, elas não teriam aumentar essa quantidade de algas, elas continuariam não conseguindo capturar todo esse CO2. Então, não é muito adequada essa alternativa. Tá? E letra D. Aumentar a prática do reflorestamento, porque as florestas em crescimento aumentam a sua massa, incorporando mais carbono e assim utilizam mais CO2 no meio. Essa aí realmente é a mais adequada, né? Faz muito sentido, né? Tipo, florestas, né? Árvores grandes, diferentemente da cana-de-açúcar que a gente viu antes, elas conseguem crescer bastante, né? E com reflorestamento, né? Elas crescem desde do menor porte até o grande porte, e nisso elas vão incorporando uma quantidade muito considerável do CO2 que está na atmosfera. Então todo aquele CO2 que está acumulado na atmosfera, ele vai ser acumulado nessas plantas, quando elas estiverem, né, bem grandes. É um pouco a longo prazo, digamos assim, né, mas é realmente a melhor alternativa. Então é a letra D, certo?